A verdade leva tempo, mas nunca falha. Maria Helena Bergoglio, irmã do Papa Francisco, aos 77 anos, rompe o silêncio. Nos seus últimos instantes antes da morte, o Papa Francisco confiou um segredo. Palavras que ninguém mais ouviu, exceto sua única irmã. Hoje Maria Helena Bergoglio, aos 77 anos, finalmente quebra o silêncio. Após anos longe dos holofotes, ela está prestes a revelar uma verdade comovente e triste que mudará para sempre a forma como vemos o pontificado de seu irmão. Uma perspectiva única de quem acompanhou de perto toda a trajetória do irmão, desde a infância na Argentina até os corredores do Vaticano. O que disse Francisco em seus últimos momentos? Que verdade comovente e triste será revelada hoje? Uma história que promete abalar os alicerces do que o mundo conhece sobre um dos papas mais influentes da história moderna. Maria Helena guarda segredos sussurrados na intimidade dos últimos momentos. Segredos que atravessam décadas de amor fraterno, de cumplicidade, de uma relação muito além do que o mundo poderia imaginar. Seu olhar, carregado de memórias, guarda a lembrança de Jorge Bergoglio antes de se tornar Francisco. Ela conhece suas dúvidas, suas lutas internas, seus momentos de maior fragilidade e de maior força. Ela sabe dos sacrifícios que seu irmão fez por sua fé, por sua vocação. Hoje Maria Helena se prepara para quebrar o silêncio que guardou por anos. Um silêncio feito de amor, de respeito, mas também de um profundo desejo de verdade. Uma verdade que não busca manchar, mas compreender. Uma verdade que humaniza. O mundo espera. A mídia está atenta. A igreja prende a respiração. Quais revelações serão feitas? Que segredos serão revelados? Apenas Maria Helena sabe. Uma história que promete mudar para sempre a nossa compreensão sobre Francisco. Um testemunho direto de quem o conheceu melhor que ninguém. Uma revelação que ninguém quer perder. Nas ruas de Buenos Aires, mais precisamente no modesto bairro de Flores, começa a história de uma família que um dia estaria sob os olhares do mundo inteiro. Estamos em 1936 quando Jorge Mário Bergoglio nasce em 17 de dezembro, filho de imigrantes em busca de uma vida melhor, longe da opressão europeia. Seu pai, Mário José Bergoglio, havia deixado a Itália em 1929, fugindo do regime fascista de Benito Mussolini. Como muitos italianos da época, escolheu a Argentina como refúgio e oportunidade de recomeçar do zero. Foi lá que conheceu Regina Maria Sivori, uma jovem de origem italiana mas nascida em solo argentino. O casal formou uma família unida por valores simples e uma fé inabalável. Vivíamos com muito pouco, mas nunca nos faltava o essencial, relembra Maria Helena, irmã mais velha de Jorge. A família cresceu rápido com 5 filhos ao todo. Maria Helena, a mais velha, seguida por Oscar, depois Marta, Jorge que viria a se tornar o Papa Francisco. E por fim Alberto, o caçula. Mário, o patriarca, trabalhava como contador em uma companhia ferroviária. O salário não era alto, mas era suficiente para manter a família com dignidade. Regina se dedicava inteiramente ao lar e à educação dos filhos, transmitindo valores de honestidade, trabalho duro e devoção católica. As manhãs na casa dos Bergoglio começavam cedo. As crianças ajudavam nas tarefas domésticas antes de ir para a escola. Jorge, desde pequeno, mostrava uma personalidade reflexiva e atenta. Sempre foi observador, silencioso, mas quando falava, todos paravam para escutá-lo, conta Marta, sua irmã que permaneceu longe dos holofotes por décadas. A mesa da família era simples. Pratos tradicionais italianos preparados por Regina reuniam todos nas refeições, momentos sagrados de convivência familiar. Ali se discutiam os acontecimentos do dia, compartilhavam-se preocupações e celebravam-se pequenas vitórias. Os domingos eram dedicados à missa, seguidos de reuniões familiares, às vezes com tios e primos também imigrantes na Argentina. Essas ocasiões fortaleciam não apenas os laços familiares, mas também os culturais, mantendo vivas as tradições italianas em terra estrangeira. Nossa infância foi marcada pela simplicidade e pelo trabalho, mas também por muito amor, recorda Maria Helena, hoje com 77 anos, que finalmente decidiu compartilhar memórias guardadas por tanto tempo. As brincadeiras na rua, os deveres escolares na mesa da cozinha sob a supervisão da mãe, os conselhos firmes do pai, tudo isso moldou o caráter dos filhos Bergoglio. Jorge, em especial, desenvolveu uma sensibilidade pelos mais necessitados que mais tarde definiria seu sacerdócio. A Argentina daqueles anos passava por transformações políticas e sociais que não estavam ausentes das conversas familiares. Mário, com sua experiência sob o fascismo, ensinava aos filhos o valor da liberdade e da justiça social.
Enquanto os filhos cresciam, ninguém poderia imaginar que o pequeno Jorge, de voz suave e olhar penetrante, um dia se tornaria uma das figuras mais influentes do mundo. Nem mesmo seus irmãos que hoje, após décadas, começam a revelar histórias nunca contadas sobre a infância que compartilharam. No bairro de Flores, Jorge Bergoglio se destacava dos irmãos pelo temperamento calmo e contemplativo. Enquanto as outras crianças corriam sem parar pelas ruas empoeiradas, ele frequentemente parava para observar, ouvir e analisar o que o cercava. Essa natureza reflexiva não o impedia de exercer uma influência discreta, mas eficaz, sobre os irmãos. Maria Helena lembra como Jorge, mesmo sendo um dos mais novos, tinha uma capacidade natural de reunir a família nos momentos difíceis. Quando surgiam brigas de criança, era ele quem encontrava soluções que agradavam a todos. Essa habilidade para a mediação se manifestou cedo, como um indício do líder que viria a se tornar. A adolescência dos Bergoglio foi marcada por uma dor profunda. Alberto, o irmão mais novo, morreu prematuramente, deixando um vazio irreparável no coração da família. Jorge, então com apenas 15 anos, assumiu responsabilidades muito além da sua idade. Tornou-se o apoio emocional dos pais e das irmãs, demonstrando uma maturidade incomum. Nesses dias de luto, Jorge passou a carregar sempre uma pequena Bíblia no bolso da camisa. Era algo raro para um adolescente de Buenos Aires. Seus amigos notavam, mas ele nunca ostentava sua fé. Lia trechos em silêncio durante os intervalos da escola ou no bonde a caminho de casa. Na escola técnica onde estudava química, Jorge se destacava por sua inteligência aguçada e curiosidade insaciável. Os professores percebiam como ele fazia perguntas que iam além do conteúdo do curso, buscando conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Não era um aluno que decorava fórmulas, mas aquele que queria entender os princípios por trás delas. Após terminar o ensino médio, começou a trabalhar como técnico em um laboratório de química. O trabalho exigia precisão e atenção aos detalhes, qualidades perfeitamente alinhadas com sua personalidade metódica. Os colegas o respeitavam por sua dedicação e honestidade. Mas a vida de Jorge não se resumia aos estudos e ao trabalho. Como muitos argentinos, era apaixonado por futebol. Torcia com fervor pelo San Lorenzo de Almagro, um time sobre o qual falava com entusiasmo. Aos domingos, depois da missa, às vezes ia ao estádio com amigos ou ouvia os jogos pelo rádio. Essa combinação de interesses aparentemente opostos, ciência e religião, química e teologia, futebol e oração, fazia parte de sua personalidade complexa. Jorge não via contradições onde outros viam. Para ele, o mundo material que estudava no laboratório e o mundo espiritual que explorava em suas leituras religiosas faziam parte da mesma realidade. Marta se lembra do irmão como um jovem sério, mas não austero. Sabia rir e aproveitar as coisas simples, como compartilhar um mate em família ou conversar sobre as jogadas do time do coração. Aos 21 anos, enquanto caminhava para a estação numa manhã de primavera, Jorge viveu o que mais tarde descreveria como um momento decisivo. Algo mudou dentro dele, uma certeza se instalou em seu coração. Naquele dia, em vez de ir ao laboratório, entrou numa igreja e lá permaneceu por muito tempo. Quando saiu, seu caminho havia tomado uma direção inesperada que surpreenderia toda a família. O dia 11 de setembro de 1953 marca uma virada na vida de Jorge Bergoglio. Naquela data, com apenas 21 anos, ele caminha pelas ruas de Buenos Aires sem imaginar que o destino o espera em uma esquina. Algo o impulsiona a entrar na igreja São José de Flores, um templo que ele já havia visitado inúmeras vezes, mas que naquele dia parece chamá-lo com uma insistência especial. Jorge decide se confessar. O que acontece durante essa confissão fica gravado para sempre em sua memória como o momento em que sua vida muda para sempre. Segundo contou mais tarde aos irmãos, ele sente uma clareza incomum, como se de repente pudesse enxergar o caminho que deveria seguir. O padre que o ouve naquele dia nunca saberá que está diante de alguém que um dia se tornaria papa. Maria Helena lembra com precisão o momento em que Jorge chega em casa naquele dia. Sua expressão está diferente, uma nova serenidade brilha em seus olhos. Nas semanas seguintes, Jorge passa a frequentar igrejas com mais frequência, ler textos teológicos e conversar com padres. A decisão não é imediata nem impulsiva. Durante quase 5 anos, Jorge continua trabalhando no laboratório enquanto amadurece sua vocação. Esse período de discernimento é essencial para confirmar que seu chamado é sincero e não uma emoção passageira. Quando finalmente anuncia à família sua decisão de entrar no seminário, as reações são variadas. Sua mãe, Regina, parece sempre ter pressentido que o filho seguiria um caminho espiritual e recebe a notícia com uma alegria serena.
Seu pai, Mário, mais pragmático, inicialmente se preocupa com o futuro profissional de Jorge, mas respeita profundamente sua decisão. No dia 11 de março de 1958, Jorge Bergoglio cruza as portas do seminário do Arcebispado de Buenos Aires. Está com 21 anos e abandona uma promissora carreira na química para entrar em um mundo totalmente novo. Nunca rompe os laços com a família. Toda semana, sem exceção, escreve cartas detalhadas contando sua experiência no seminário. Marta guarda algumas dessas cartas nas quais Jorge compartilha reflexões, dúvidas e descobertas com uma linguagem simples, mas profunda. Quando tem permissão, visita a casa da família, participa das refeições e das conversas como se nunca tivesse saído. É durante esses primeiros anos de formação que Jorge descobre sua afinidade com a Companhia de Jesus. A espiritualidade inaciana, com seu foco no discernimento e no serviço, ressoa profundamente em seu interior. Os jesuítas, conhecidos pela rigorosa formação intelectual e pelo compromisso com a educação, representam tudo o que Jorge valoriza. A decisão de ingressar na ordem marca mais um passo em sua caminhada vocacional. Em 11 de março de 1958, ele entra oficialmente no noviciado jesuíta no Chile, iniciando um período de formação ainda mais exigente. Seus irmãos percebem como Jorge se transforma aos poucos. Sua introversão natural dá lugar a uma crescente capacidade de se conectar com os outros com profunda empatia. As cartas que envia refletem uma maturidade espiritual em constante evolução. Enquanto isso, na casa da família, seu quarto permanece intacto. Sua mãe guarda seus livros, seus poucos pertences e a camisa do São Lourenço pendurada atrás da porta, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Os anos entre 1976 e 1983 representam um dos períodos mais sombrios da história da Argentina. O golpe militar que derruba o governo de Isabel Perón instaura um regime de terror sistemático. Desaparecimentos forçados, torturas e assassinatos tornam-se práticas comuns do Estado. Nesse contexto turbulento, Jorge Bergoglio, então com 40 anos e já provincial dos jesuítas na Argentina, enfrenta decisões que décadas mais tarde continuam gerando controvérsias. Anos após esses acontecimentos, já como Papa Francisco, surgem acusações sobre seu suposto silêncio diante das atrocidades do regime. Alguns o acusam de não ter se manifestado publicamente contra a ditadura, sugerindo até uma cumplicidade com os militares. Maria Helena, hoje com 77 anos, rompe décadas de silêncio para defender seu irmão e revelar uma verdade que poucos conhecem. Segundo seu testemunho, longe de ter permanecido passivo, Jorge organizou uma rede clandestina de proteção utilizando a estrutura da igreja. A casa paroquial onde Jorge atuava tornou-se um ponto de passagem secreto para pessoas perseguidas. Documentos falsos, rotas de fuga e esconderijos temporários eram coordenados com extrema discrição. Jorge entendia que uma denúncia pública levaria à destruição imediata da rede, colocando ainda mais em risco aqueles que tentava proteger. O caso mais conhecido, embora pouco divulgado durante anos, é a libertação de 2 padres jesuítas, Orlando Iorio e Francisco Jalix, sequestrados pelas forças militares. Durante 5 meses, Jorge usou todos os contatos possíveis para conseguir sua libertação. Segundo Maria Helena, seu irmão chegou a se encontrar pessoalmente com altos oficiais militares, colocando sua própria segurança em risco para negociar a liberdade dos companheiros. Os riscos pessoais que Jorge enfrentou nesse período eram constantes. Ligações telefônicas ameaçadoras durante a madrugada, vigilância evidente de pessoas suspeitas ao redor da casa jesuíta, e o fato de seu nome ser mencionado em reuniões da junta militar como possível alvo faziam parte de sua realidade diária. Esse período é especialmente doloroso para Jorge por causa das divisões dentro da própria igreja. Enquanto alguns religiosos mantinham relações próximas com o regime militar, outros denunciavam abertamente as violações de direitos humanos, criando rachaduras internas que dificultavam qualquer ação coordenada. Maria Helena lembra das raras visitas do irmão durante esses anos. Ela o via extremamente magro, com olheiras profundas e uma tensão constante que tentava esconder. No seio da família, Jorge compartilhava muito pouco sobre suas atividades, consciente de que qualquer informação poderia colocar em risco tanto seus parentes quanto aqueles que protegia. A estratégia de resistência silenciosa adotada por Jorge reflete sua convicção de que, em situações extremas, salvar vidas deve estar acima de gestos simbólicos. Essa postura pragmática, incompreendida por alguns, permitiu que muitas pessoas escapassem da perseguição num contexto em que denúncias públicas seriam ineficazes e potencialmente fatais.
O fim da ditadura em 1983 não significou o fim das consequências desse período na vida de Jorge Bergoglio. As sombras daqueles anos o acompanhariam por décadas, inclusive pelos corredores do Vaticano. O dia 13 de março de 2013 começa como um dia comum para Maria Helena Bergoglio. Aos 65 anos, ela segue sua rotina habitual em seu modesto apartamento em Buenos Aires. A televisão está ligada e transmite imagens ao vivo de Roma, onde acontece o conclave para eleger o sucessor de Bento XVI. Seu irmão Jorge, então cardeal, foi até Roma para participar da eleição, como já havia feito em 2005. Quando a fumaça branca aparece sobre a Capela Sistina, Maria Helena se senta em frente à televisão com a tranquilidade de quem espera uma notícia importante, mas distante de sua vida pessoal. Os minutos passam e a expectativa aumenta na Praça São Pedro, repleta de fiéis aguardando o nome do novo pontífice. A frase do cardeal protodiácono ecoa no silêncio da sala: Habemus Papam. Georgium Marium Bergoglio. O mundo para Maria Helena. Seu irmão, o mesmo Jorge com quem brincava nas ruas de Flores, com quem compartilhou tantos anos à mesa da família, agora é o Papa Francisco, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos no mundo todo. O telefone começa a tocar sem parar. Vizinhos batem à sua porta. Jornalistas se acumulam em frente ao prédio. A vida tranquila e discreta que ela sempre levou se transforma em questão de minutos. O nome Bergoglio, antes conhecido apenas em um círculo restrito, entra para a história mundial. Sentimentos contraditórios tomam conta de Maria Helena, uma profunda alegria pela conquista e reconhecimento do irmão, misturada à certeza de que a distância entre eles, que já era grande desde a entrada dele para o sacerdócio, agora se tornaria intransponível. 3 meses após a eleição, Maria Helena visita o Vaticano pela primeira vez. O reencontro com Jorge, agora Papa Francisco, é marcado por um misto emocionante de familiaridade e protocolo. O homem vestido de branco e tratado com reverência por todos continua sendo, por seus gestos, olhares e maneira de falar, inconfundivelmente seu irmão. Durante essa primeira visita, Maria Helena compreende a magnitude da transformação na vida cotidiana de Jorge. Seu quarto na Casa Santa Marta, embora simples se comparado aos tradicionais aposentos papais, representa um contraste absoluto com a vida austera que sempre levou. As audiências constantes, os compromissos diplomáticos e a atenção mundial a cada palavra sua mudaram radicalmente seu dia a dia. O que mais impressiona a Maria Helena é perceber que, apesar de tantas mudanças externas, a essência de Jorge permanece intacta. Os valores familiares ensinados pelos pais, a atenção aos mais frágeis, a austeridade pessoal e o humor sutil continuam presentes no Papa Francisco. Nas conversas íntimas, Jorge divide com a irmã tanto as alegrias quanto os fardos da nova missão. A confiança entre eles permanece inalterada, criando um refúgio de normalidade em meio a uma realidade extraordinária. Maria Helena volta para Buenos Aires com a certeza de que mesmo que o mundo agora conheça seu irmão como Papa Francisco, para ela ele continua sendo Jorge, o irmão fiel às suas raízes. Na noite de 13 de março de 2013, o mundo observa, surpreso, a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina. Pouco depois, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é apresentado como novo líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. A escolha do nome é o primeiro gesto surpreendente de seu pontificado. Nunca antes um Papa havia escolhido o nome Francisco, uma homenagem direta a São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da pobreza e do amor incondicional pelos mais pobres. São Francisco de Assis era conhecido pelo desapego aos bens materiais, pelo cuidado com os necessitados e pelo profundo vínculo com a natureza. Sua vida foi um testemunho radical de amor, renúncia e compaixão. Ao escolher esse nome, Bergoglio sinaliza uma mudança profunda na forma como a Igreja se apresentará ao mundo. Não te esqueças dos pobres parece ser a mensagem silenciosa por trás da escolha. É como se o novo Papa assumisse um compromisso público de transformação da Igreja, aproximando-a das pessoas mais simples e marginalizadas. Os primeiros gestos do pontificado já revelam essa inspiração. Após a eleição, ele recusa os ornamentos tradicionais e luxuosos. Pede aos fiéis que rezem por ele antes de abençoá-los, invertendo simbolicamente a hierarquia eclesiástica. A escolha do nome Francisco não é apenas simbólica. Representa todo um plano de pontificado. Significa um retorno às origens do cristianismo, um movimento de renovação que valoriza o essencial do Evangelho: amor, simplicidade e serviço aos mais vulneráveis. Sua trajetória como Jorge Mário Bergoglio, ainda na Argentina, já apontava nessa direção.
Como jesuíta e arcebispo de Buenos Aires, ele era conhecido por sua proximidade com os pobres, seu estilo de vida simples e sua defesa dos direitos dos marginalizados. O nome escolhido encarna esse espírito franciscano em ações concretas. Em suas próprias palavras, trata-se de construir uma igreja pobre para os pobres. Não é apenas um lema, mas um compromisso real de transformação. A imprensa internacional logo percebe a profundidade desse gesto. Comentaristas, teólogos e jornalistas analisam cada atitude e palavra do novo Papa para entender o significado dessa eleição histórica. Para muitos é o início de uma nova era. Uma igreja mais humana, mais próxima do povo, menos preocupada com o poder e mais comprometida com o verdadeiro espírito do Evangelho. O nome Francisco carrega em si uma promessa de renovação, de esperança. E assim, naquela noite de março, o mundo descobre não apenas um novo Papa, mas uma nova forma de ser igreja. Uma forma inspirada em São Francisco de Assis, que via em cada pessoa um irmão, em cada necessitado um próximo a ser amado e respeitado. O silêncio foi sua companheira durante décadas. Aos 77 anos, Maria Helena Bergoglio decide que chegou o momento de romper com a descrição que sempre a definiu. Seu objetivo é claro: defender o legado de seu irmão, Jorge Mário Bergoglio, hoje conhecido como Papa Francisco, contra as acusações que mancham sua reputação durante os anos mais sombrios da ditadura militar argentina. Essa decisão de falar não foi tomada de forma leviana. Cada palavra é um testemunho cuidadosamente escolhido, uma tentativa de lançar luz sobre a verdade de um período traumático da história da Argentina. Ela sabe que suas revelações podem mudar a percepção pública sobre o que realmente aconteceu entre 1976 e 1983, nos anos mais brutais do regime militar. Em entrevistas exclusivas, Maria Helena começa a revelar histórias que permaneceram enterradas por anos. Fala de momentos em que seu irmão arriscou a própria vida para proteger pessoas perseguidas pelo regime. Não se trata de rumores ou especulações, mas de fatos concretos que revelam o verdadeiro caráter de Jorge Mário Bergoglio. Ela revela ações clandestinas que poucos conheciam. Em tempos de terror e repressão, seu irmão tornou-se um canal secreto de esperança para muitos. Ajudou padres, militantes e famílias inteiras a fugir da repressão, usando muitas vezes sua influência dentro da igreja para salvar vidas. Lembra-se dos momentos em que Jorge escondia pessoas em paróquias, fornecia documentos falsos e organizava rotas de fuga para os que eram caçados pela ditadura. Não era heroísmo ruidoso, mas um compromisso silencioso com a dignidade humana. Maria Helena defende seu irmão das acusações de cumplicidade com o regime militar. Aponta testemunhos de pessoas que foram pessoalmente ajudadas por ele. Documentos que comprovam sua resistência e momentos em que ele colocou sua própria segurança em risco para proteger os mais vulneráveis. Seu relato vai além da defesa pessoal. É um compromisso com a memória histórica, um esforço para que a verdade prevaleça sobre versões distorcidas do passado. Cada revelação é uma peça de um quebra-cabeça complexo que reconstrói a integridade moral de seu irmão. O compromisso com os pobres e oprimidos não é novidade na família Bergoglio. Desde jovem, Jorge Mário demonstrava uma preocupação social profunda, muito além das palavras. Maria Helena se lembra de sua atenção constante aos mais necessitados, muito antes de ele se tornar Papa. Sua decisão de falar representa mais do que uma defesa. É um ato de responsabilidade histórica. Ela sabe que suas palavras têm o poder de iluminar zonas de sombra, de dar voz aos que foram silenciados durante anos de repressão. Com determinação no olhar e firmeza nas palavras, Maria Helena dá seu testemunho. Não busca holofotes nem reconhecimento. Quer apenas que a verdade sobre seu irmão seja conhecida, que seu legado de coragem e compaixão triunfe sobre qualquer acusação infundada. O mundo está prestes a conhecer uma história que poucos imaginavam. A relação entre Maria Helena e Jorge vai além de qualquer título ou exposição pública. Mesmo sendo o Papa Francisco, para ela ele continua sendo seu irmão, com quem compartilha memórias, segredos e uma cumplicidade construída ao longo das décadas. A comunicação entre os dois se desenvolveu como uma linguagem silenciosa, quase telepática. Não precisam de muitas palavras para se entender. Um olhar, um gesto, uma breve alusão bastam para compartilhar mundos inteiros de significado. Esse vínculo vai muito além dos protocolos do Vaticano ou das expectativas do público. Num tempo de mensagens instantâneas e comunicação digital, eles mantêm uma tradição familiar, as cartas manuscritas. Jorge envia cartas escritas à mão, com sua caligrafia característica, cheias de detalhes íntimos e lembranças. Maria Helena guarda todas como verdadeiros tesouros, documentos vivos de sua ligação fraternal.
As conversas entre eles raramente giram em torno de eventos mundiais ou questões religiosas. Preferem falar sobre valores fundamentais, relembrar antigos vizinhos de Buenos Aires, evocar as tradições familiares que os ligam às raízes. São momentos de pura simplicidade em que o Papa Francisco dá lugar a Jorge, o irmão. Durante suas visitas ao Vaticano, quando as formalidades cedem à intimidade familiar, Maria Helena enxerga além da figura pública. Observa os pequenos gestos, as expressões familiares, os sinais de cansaço que o protocolo não deixa aparecer. Para ela, esses momentos revelam o homem por trás da batina branca. Ela conta lembranças da infância, travessuras partilhadas, momentos difíceis vividos em família. Jorge escuta com atenção, um sorriso cúmplice nos lábios. Mesmo sendo o líder espiritual de milhões de católicos, para sua irmã, ele continua sendo aquele garoto de Buenos Aires, sensível e comprometido com os mais pobres. O vínculo fraternal é uma âncora de normalidade na vida do Papa. Num mundo de holofotes e expectativas globais, Maria Helena o reconecta às suas origens, à simplicidade da família, à essência do que ele realmente é. Cada encontro entre eles é um respiro, um instante de humanidade pura. No meio dos compromissos oficiais, Jorge reserva tempo precioso para a irmã. Conversam sobre a família, a saúde dos parentes, as lembranças que só eles dois compartilham. São momentos sagrados, longe dos protocolos e dos olhos externos. A cumplicidade entre eles resiste a tudo. Distância, fama, responsabilidades globais, nada consegue corroer esse amor fraternal construído ao longo dos anos. Maria Helena continua sendo sua confidente, seu porto mais íntimo, aquela que o vê além dos títulos e das funções. Para o mundo, ele é o Papa Francisco. Para ela, ele continua sendo Jorge, seu irmão amado. Um homem simples que carrega o peso de uma responsabilidade mundial, mas que nunca perdeu a essência do que sempre foi, filho de imigrantes, padre engajado. Ser humano profundamente sensível. O vínculo entre os dois segue intacto, à prova de qualquer transformação exterior. Na manhã de 21 de abril de 2025, o mundo parou. Às 7h35, horário de Roma, Jorge Mário Bergoglio partiu em paz, no silêncio da Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano. O pontífice que havia revolucionado a Igreja Católica no século XXI deixava este mundo da mesma forma como viveu, com simplicidade, serenidade e profunda dignidade. Para milhões de católicos ao redor do mundo, ele era o Papa Francisco, o guia espiritual que transformou a Igreja. Mas para mim, Maria Helena, ele sempre foi Jorge, meu irmão, aquele com quem cresci no bairro de Flores, em Buenos Aires. Aquele menino de olhar compassivo, sorriso discreto, e uma vocação singular para servir os mais pobres. Os últimos dias foram de uma tranquilidade quase celestial. Jorge estava sereno, como se já conversasse intimamente com o mistério que se aproximava. Falávamos sobre memórias de infância, sobre nossa família de imigrantes, sobre os valores que nos moldaram. Ele segurava minha mão com a mesma ternura de quando éramos crianças. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Tratamentos, cuidados, orações. Mas Jorge sempre foi um homem de aceitação profunda. Nunca teve medo da morte, enxergava-a como uma passagem, um encontro aguardado. Suas últimas palavras para mim foram de paz, de amor, de gratidão pela vida que compartilhamos. Lembrei de todos os momentos que construímos juntos. As dificuldades da família, os desafios em Buenos Aires, sua vocação religiosa que sempre foi maior do que qualquer título. Jorge sempre foi mais do que um papa, mais do que qualquer cargo. Era, acima de tudo, um ser humano comprometido com a dignidade dos outros. A notícia se espalhou rapidamente. Primeiro em Roma, depois no mundo inteiro. Líderes religiosos, chefes de Estado, pessoas comuns. Todos sentiram que havia partido alguém significativo. Não apenas um papa, mas um homem que reinventou o papel da Igreja no mundo contemporâneo. Pensei nos momentos em que ele me falava sobre seus sonhos, sobre o desejo de construir uma igreja mais próxima das pessoas, mais humana, menos burocrática. Cada gesto dele era uma declaração de princípios. Cada palavra, um convite à compaixão. Na Casa Santa Marta, onde viveu de forma simples durante todo o seu pontificado, Jorge partiu como viveu. Sem ostentação, sem drama. Com a mesma serenidade que marcou sua vida religiosa e seu ministério pastoral. Um homem que escolheu o caminho do amor em tempos de indiferença. Para o mundo, ele foi uma figura histórica. Para mim, ele continuou sendo o irmão que me protegeu, que me transmitiu valores, que me ensinou o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Um homem nascido em uma família de imigrantes que se tornou o líder da maior instituição religiosa do planeta. Jorge partiu, mas sua essência e seu legado permanecerão.
Na memória da Igreja, na história do mundo e, sobretudo, no coração desta irmã que o amou sem condição. Tudo começou em fevereiro, quando os primeiros sinais de fraqueza se tornaram evidentes. Jorge foi hospitalizado no Hospital Gemelli com diagnóstico de pneumonia bilateral, uma condição que sobrecarregava ainda mais uma saúde já fragilizada. Para muitos, essa internação parecia marcar o início de uma fase crítica. Os 37 dias passados no hospital foram uma provação profunda. Os médicos lutavam para estabilizar seu estado, alternando tratamentos e monitorando cada respiração. Jorge, no entanto, mantinha uma serenidade impressionante. Mesmo nos momentos mais difíceis, seu espírito permanecia inabalável, sustentado por uma força que ia além do corpo. No dia 23 de março, ele recebeu alta. Retornou à casa Santa Marta com a saúde ainda muito frágil, mas nada o impedia de continuar sua missão. Mesmo debilitado, Jorge mantinha sua rotina de orações e compromissos, demonstrando uma força espiritual que impressionava todos ao seu redor. Eu observava com o coração apertado. Meu irmão, tão forte e ativo outrora, agora lutava por cada respiração. Mas sua determinação superava qualquer limite físico. Continuava recebendo visitantes, assinando documentos, rezando. Seu compromisso não conhecia limites. Os médicos recomendavam repouso absoluto. Jorge sorria, agradecia os cuidados, mas seguia seu próprio caminho. Sua fé era o remédio mais poderoso. Cada gesto, cada palavra, cada olhar era um testemunho de esperança. Ele não se via como um papa doente, mas como um servo fiel à sua missão. Lembrei de nossa infância em Buenos Aires, da resiliência natural que ele sempre demonstrou. Essa mesma força que o levou das ruas de um bairro humilde até a liderança da igreja o sustentava mesmo nesses momentos finais. Os encontros na casa Santa Marta eram comoventes. Mesmo com dificuldades respiratórias, Jorge permanecia atento aos detalhes. Interessava-se pela vida das pessoas, pelas histórias que lhe contavam. Sua compaixão não diminuía, parecia até se intensificar à medida que a partida se aproximava. A equipe médica estava impressionada. Como alguém podia manter tanta lucidez e comprometimento em um estado clínico tão grave? Mas quem o conhecia sabia, era apenas Jorge, fiel a si mesmo. Um homem que sempre colocou os outros em primeiro lugar. As visitas se tornavam mais raras, mas nunca menos significativas. Cada encontro era um presente, cada palavra um momento de conexão espiritual profunda. Jorge sabia que sua jornada na Terra estava chegando ao fim, mas não demonstrava medo. Sua fé o envolvia com uma paz que nada conseguia abalar. Nos últimos dias, respirar se tornava cada vez mais difícil. Mas seu espírito permanecia claro, sereno. Ele era e sempre seria Jorge, simples, compassivo, inteiramente dedicado à missão de amar e cuidar dos mais vulneráveis. O domingo de Páscoa de 2025 seria diferente de todos os outros. Na manhã de 20 de abril, Jorge Mário Bergoglio realizou aquele que seria seu último gesto público. Um momento gravado para sempre na memória de milhões de fiéis ao redor do mundo. A Basílica de São Pedro estava lotada. Milhares aguardavam com emoção a tradicional bênção Urbi e Orbi, aquele instante solene em que o Papa se dirige à cidade de Roma e ao mundo inteiro. Mas desta vez, a espera carregava um sentimento de despedida. Jorge apareceu na varanda, sentado em uma cadeira de rodas. Sua presença era ao mesmo tempo frágil e poderosa. Os anos de dedicação, as lutas recentes, tudo parecia resumido naquele instante único. Seu rosto, marcado pela doença, irradiava uma paz que superava qualquer sofrimento físico. Com uma voz trêmula, mas firme, ele pronunciou palavras simples que tocaram milhões de corações. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. Foram apenas alguns segundos, mas cheios de um significado espiritual imenso. Em seguida, com um gesto discreto, delegou a leitura da mensagem tradicional a um de seus colaboradores. Para quem o conhecia, era um gesto de despedida. Não apenas uma bênção pascal, mas um último abraço simbólico à humanidade. Jorge sempre foi um homem de gestos mais do que de palavras. Aquela aparição silenciosa dizia mais do que qualquer discurso longo. Lembrei da conversa que tivemos na véspera. Ele estava em paz, já voltado para o mistério que se aproximava. Falamos da infância, da nossa família de imigrantes, dos valores que nos formaram. Ele segurava minha mão com a mesma ternura de quando éramos crianças. Os fiéis presentes sentiam ao mesmo tempo a fragilidade e a força extraordinária que emanava daquele homem. Não era apenas um papa enfermo. Era um pastor guiando seu rebanho até o último suspiro. Sua presença era um testemunho de esperança, de fé além de qualquer limitação física. A bênção durou apenas alguns minutos. Mas cada segundo carregava uma energia singular.
Jorge parecia querer deixar, em cada rosto, em cada coração, uma última marca de sua missão. Amor, compaixão, simplicidade, os valores que marcaram toda a sua vida. Quando se retirou após aquela breve aparição, todos entenderam que algo especial acabará de acontecer. Não foi uma simples bênção de Páscoa. Foi um momento de profunda comunhão espiritual, uma despedida silenciosa e comovente de um homem que dedicou sua vida ao serviço dos outros. Para o mundo foi a última bênção de um papa. Para mim foi Jorge, meu irmão, cumprindo até o fim sua missão de amor e esperança. A notícia se espalhou como um raio. Na manhã fria de Roma, o camareiro, o cardeal Kevin Farrell, vestido de preto, anunciou oficialmente a morte do Papa Francisco. Sua voz, embargada pela emoção, ecoou pelos corredores do Vaticano e pelas praças das grandes cidades. Sua santidade entregou sua alma ao Senhor, declarou o cardeal, com o rosto marcado pela dor da perda. Francisco não foi apenas um líder religioso. Foi um homem que transformou a imagem da Igreja Católica nos últimos anos. Sua simplicidade, seu compromisso com os pobres, sua mensagem de esperança tocaram milhões de corações ao redor do planeta. A Praça de São Pedro, geralmente lugar de celebração e fé, tornou-se um mar de lágrimas e orações. Milhares de fiéis se reuniram ali, vestidos de preto com velas e terços nas mãos. Rostos de todas as idades, nacionalidades e origens se uniam numa demonstração única de respeito e amor. Chefes de Estado começaram a enviar suas condolências. O presidente dos Estados Unidos saudou Francisco como um símbolo de paz e reconciliação. A chanceler alemã o descreveu como uma voz de razão em um mundo em crise. Líderes religiosos de todas as fés prestaram homenagens, reconhecendo sua capacidade incomparável de diálogo entre religiões. As redes sociais se encheram de mensagens. Hashtags em todas as línguas homenageavam o pontífice. Jovens e idosos compartilhavam lembranças marcantes de seu pontificado. Mencionavam sua defesa dos migrantes, seu apelo por justiça social, sua coragem para enfrentar temas delicados dentro e fora da igreja. Em Buenos Aires, sua cidade natal, as pessoas se reuniam em vigílias. Francisco sempre manteve um laço profundo com suas raízes, o que o diferenciava de muitos líderes religiosos. Mesmo como papa, jamais esqueceu de onde vinha, conservando sempre sua lendária simplicidade. A imprensa mundial dedicava horas de cobertura, documentários, reportagens e análises para tentar capturar a essência daquele que muitos consideravam um dos papas mais influentes da história moderna. Seu caminho, dos bairros populares de Buenos Aires aos corredores do Vaticano, era visto como uma narrativa de transformação e esperança. Enquanto o mundo chorava, uma outra história mais íntima começava a emergir. Maria Helena, sua irmã, guardava verdades que poucos conheciam. Aos 77 anos, preparava-se para romper o silêncio, prometendo revelar confidências que mudariam a forma como o mundo compreende a vida de Francisco. O primeiro capítulo de uma história extraordinária estava apenas começando. O mundo aguardava, entre respeito e curiosidade, o que viria à tona. O último desejo de Jorge Bergoglio, conhecido mundialmente como Papa Francisco, ecoava tudo o que ele foi em vida: simplicidade. Mesmo em sua despedida final, ele quis permanecer fiel aos princípios que guiaram todo o seu pontificado. Nada de pompa, nada de ostentação, apenas a essência de sua missão de serviço. A escolha de seu local de sepultamento dizia muito sobre o homem que ele foi. A Basílica de Santa Maria Maior, uma das mais importantes igrejas de Roma, se tornaria seu lugar de descanso eterno. Mas não no altar principal, nem em um túmulo suntuoso. Francisco seria enterrado numa pequena capela lateral, próxima à imagem da Virgem Salus Populi Romani, Nossa Senhora do Socorro do Povo Romano. Essa imagem não era apenas uma estátua para Francisco. Representava profundamente seu vínculo espiritual e seu amor pelo povo. Desde os primeiros dias de seu pontificado, ele demonstrou uma devoção particular a essa representação de Maria. Estar fisicamente próximo dela na morte seria um último testemunho de sua fé e de seu compromisso com os mais simples. Os preparativos para o funeral refletiam sua personalidade. Nada de ornamentos extravagantes, nenhum ritual complexo. Cada detalhe foi pensado com a mesma simplicidade que marcou sua vida. Os responsáveis do Vaticano seguiam suas instruções com rigor, garantindo que seus últimos desejos fossem cumpridos à risca. Jornalistas e estudiosos da história religiosa já analisavam o alcance dessa escolha. Um papa que recusava a tradição do panteão pontifício para repousar ao lado de uma imagem querida pelo povo dizia tudo sobre sua missão. Francisco sempre foi um líder diferente, mais preocupado com as pessoas do que com as estruturas. A notícia sobre seu local de sepultamento se espalhou rapidamente.
Fiéis de todos os continentes comentavam esse gesto, vendo nele mais um exemplo da humildade que sempre o definiu. Não era apenas um símbolo, era uma declaração final de valores. Maria Helena, sua irmã, observava tudo à distância. Conhecia como ninguém a essência de Jorge, guardava em si os segredos que só ele havia confiado a ela, verdades que em breve viriam à tona. Revelações que iluminariam ainda mais a trajetória extraordinária de seu irmão. O funeral seria uma celebração, não da grandiosidade, mas da vida. Uma vida dedicada aos pobres, aos marginalizados, aos esquecidos pela sociedade. Cada detalhe da cerimônia seria uma homenagem final à sua missão de amor e serviço. O mundo aguardava esse momento. E Maria Helena sabia que estava prestes a revelar uma história capaz de transformar para sempre a forma como o mundo via aquele que conhecera como Papa Francisco. O mundo ainda sentia o vazio deixado pela partida de Jorge Bergoglio. Mas seu legado era mais forte do que qualquer ausência. Francisco havia plantado sementes de esperança que continuariam a florescer muito além de sua vida terrena. Sua trajetória era um testemunho vivo de compaixão e coragem. Dos bairros humildes de Buenos Aires aos corredores do Vaticano, ele nunca abandonou sua essência. A simplicidade era sua marca, uma luz que iluminava as zonas mais esquecidas da sociedade. Cada gesto, cada palavra, cada decisão era movida por um compromisso profundo com os excluídos. A igreja que ele sonhava não era uma instituição distante e opulenta, mas um abraço acolhedor para todos, especialmente para os que o mundo rejeita, os pobres, os refugiados, os esquecidos. Sua visão transformou a maneira como a igreja era percebida no século XXI. Maria Helena contemplava esse legado com emoção e orgulho. Conhecia Jorge como poucos. Sabia de sua jornada interior, das batalhas travadas em silêncio, dos sacrifícios feitos por sua fé. Lembrava das longas conversas da infância, dos momentos de dúvida e certeza que moldaram sua vocação. Os jovens eram particularmente tocados por seu exemplo. Num mundo marcado pelo individualismo, Francisco pregava a solidariedade. Falava de amor concreto, não de palavras vazias. Defendia os direitos humanos com coragem que ultrapassava fronteiras religiosas e geográficas. Suas encíclicas, especialmente a Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, revolucionaram o pensamento sobre ecologia e justiça social. Ele conectou fé, meio ambiente e dignidade humana como nunca antes. Um papa que falava sobre aquecimento global, desigualdades econômicas e paz entre os povos. Para Maria Helena, ele seguia vivo. Vivo nas lembranças da infância, nas cartas trocadas ao longo dos anos, na fé que sempre compartilharam. Vivo nas histórias que ela em breve contaria, revelações que mudariam a percepção do mundo sobre seu irmão. O legado de Francisco era como uma chama que não se apaga. Inspirava sacerdotes a saírem de seu conforto, incentivava leigos a viverem uma fé voltada à transformação social. Seu exemplo mostrava que a verdadeira espiritualidade se manifesta no cuidado concreto com o outro. O mundo esperava. Maria Helena guardava segredos que em breve seriam revelados. Segredos que dariam nova dimensão à história de um homem que mudou o rosto da igreja no século XXI. Essa revelação comovente de Maria Helena Bergoglio nos mostra um lado totalmente desconhecido do Papa Francisco e nos faz refletir sobre o peso das verdades que carregamos. Agora você conhece o que poucos sabiam sobre a vida e os últimos instantes do Pontífice. O que achou dessa revelação surpreendente? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Não se esqueça de ativar o sino de notificações e se inscrever no canal para não perder nossas próximas revelações exclusivas sobre os bastidores do Vaticano e outras figuras importantes. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares que também possam se interessar por essa história comovente. Até o próximo vídeo. A verdade sempre encontra seu caminho.